Estamos aqui com mais um episódio do nosso KidCast, do podcast para toda a sua família. E eu já começo esse episódio pedindo para você seguir a gente aqui no YouTube. Ó, coloca aqui, não tem o sininho? Clica no sininho, porque toda vez que a gente postar um novo episódio, você vai receber a notificação. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, dá uma passadinha lá, que tem cada tema super importante para você e para toda a sua família, tá? Deixa eu dar aqui boas-vindas ao meu colega de bancada, Dr. Flávio da Fonte. Olá, doutora Áurea. Você esqueceu de dizer que tem que se inscrever também, né? Só apertar no sininho. Só no sininho não, né? Tem que se inscrever. Se inscrevam, compartilhem, compartilha, dê o like. Dr. Flávio tem um Instagram ali maravilhoso também, vai passar aqui agora o Instagram dele, que ele fica postando dicas, informações. Quer saber de criança, quer saber da rotina de um pediatra? Segue lá, Dr. Flávio da Fonte, pediatra. É isso aí. E eu vou começar falando aqui no nosso episódio da nossa patrocinadora, a Brau Bar Ponta Verde, que foi a primeira franquia da Brau Bar aqui em Maceió e é a melhor. Fica ali na Sandoval Rochelas. Deputado José Lages. José Lages. Eu tô com o edifício ali também, o edifício... Né, José Lages. José Lages também. E ela foi a primeira franquia. Então, você quer viver o seu momento Brau Bar, passa lá. Marca o seu horário, tem manicure, pedicure, depilação, design de sobrancelha, hidratação, cada uma mais perfeita do que a outra, escova, serviços que toda mulherada gosta e, claro, homens também, porque homem também faz unha, se cuida, né, doutor Flávio? Homens se cuidam também. Alô, doutor Kielson, estamos lhe aguardando, viu? Homens se cuidam também, então vai lá na Brau Bar. O nosso outro patrocinador é a Vinascer, mas estamos recebendo aqui hoje os dois integrantes desse projeto que é maravilhoso, que é a Vinascer. Então, hoje eu não vou falar sobre a Vinascer. Hoje a gente vai falar um pocão sobre a Vinascer. Um pocão sobre a Vinascer, que é formada pelo Dr. Flávio da Fonte e pela doutora Aline Lira. Seja muito bem-vinda, doutora Aline. Obrigada, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e pela parceria, né, Flávio? Com certeza. A Aline é daquelas pessoas que vão aparecendo na vida e parece que a vida sempre coloca as mesmas pessoas no caminho da gente, né? Eu vim para a residência de pediatria em 2012, quando eu cheguei do Rio de Janeiro, e na época, hoje em dia até que nem tá assim, né, Aline? Mas na época o residente, o R1, quando a gente fala de residente de pediatria, o R significa residente e o número do lado significa o ano da residência que a pessoa tá. Então, o R1 é o primeiro ano de residência, o R2 é o segundo. Então, o R1 dependia demais do R2. Então, eu tive o privilégio de rodar, acho que os 2 ou 3 primeiros meses da residência com a Aline, em diferentes setores. Então, muito do que eu aprendi da pediatria é culpa dela. Então, se eu não souber de muita coisa, é culpa dela. Olha, transferido, doutora Aline, tá vendo? E aí Responsabilidade. Ela acabou a residência um ano antes de mim. A gente ficou ali uns 2 anos, eu acho, sem trabalhar junto. Depois a gente entrou no HU junto, praticamente. E depois, em 2017, a gente entrou na Santa Mônica junto e sempre fazendo dupla de plantão, até que chegou uma época que eu via mais ela do que a minha esposa. Nossa! Né? Então, tá vendo? É um prazer enorme trabalhar com você e desde sempre a gente tinha esse projeto, né? Porque fazendo sala de parto, que é o forte mesmo do plantão da gente, a gente via e entendia a necessidade de se ter um pediatra único na sala de parto, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Porém, Aline, antes de eu fazer a primeira pergunta, que geralmente eu começo com a primeira pergunta, eu quero dar um recado pro Dr. Kielson, que eu acabei de falar aqui, porque eu e ela, a gente dá plantão junto com o Kielson. E o Kielson disse no último plantão que a gente deu junto que isso aqui era tudo mentira. Que isso era fake, era tudo mentira. Então a gente vai comer agora, viu, doutora? Você vai comer sua jujubinha. Difícil, não. Ali pode escolher alguma coisa para comer. Eu vou comer um amendoim, que eu gosto mais de salgado do que de doce. E lembrando... É de verdade. É de verdade. De verdade, Kielson. E a gente repõe a cada gravação. Tá? Hoje mesmo o amendoim entrou, mas eu vou na minha jujuba aqui. Então, Kielson, por sinal, tem um trabalho muito bonito. Deixa eu aproveitar para fazer um mexão do meu amigo. Kielson é um amigão que eu tenho da pediatria também. Ele tem um trabalho muito bonito, chamado Que Pediatria Legal, que caí por causa do Kielson, que é com K. Que Pediatria Legal nas comunidades, em que ele leva tudo que precisa para uma consulta de pediatria para as comunidades carentes, e lá ele atende 15, 20 crianças, dependendo. Isso é importantíssimo, né?
conversa ou é chamada, tem convite de lá, convite de cá, com líderes comunitários, geralmente religiosos, alguma coisa relacionada a alguma igreja. E aí eles organizam um dia, e nesse dia tem palestras, tem atividades com as crianças. A esposa dele é enfermeira e estudante de medicina, então ela vai também, ela faz a parte também de enfermagem, dá um auxílio a ele. Ele leva amostra grátis de diversos remédios, então é um trabalho bem bacana e vale a pena você que pode ajudar, entre em contato com ele. O Instagram dele é Dr. Kielson Pediatra, e eu acho que no Instagram do Que Pediatria é legal também, não tem? Mas qualquer coisa, bota Dr. Kielson Pediatra, que com certeza vai aparecer. Já vai aparecer lá. E você que quiser ajudar o Que Pediatria é Legal, é um projeto bem bacana dele. E aí, eu vou começar... Isso, começa aí com a primeira pergunta. Vou deixar, viu? Pois é, Aline. Uma coisa nova que vem ganhando muita força nos últimos anos é a importância do pediatra na sala de parto. Né? Pelo menos a divulgação. Né? A importância sempre houve, mas a divulgação disso. Mas, na verdade, essa importância começa antes mesmo do parto, na consulta pediátrica pré-natal. Fala um pouquinho como funciona essa consulta e quão importante é para a família, né? Porque não é só a mãe que é importante, o pai também precisa estar lá. É bom que esteja lá. Os avós também, né? Os avós, quem participar do ciclo, né, e da rede de apoio, vale a pena. Antes de responder a pergunta, né, dizer mais ou menos como a questão dessa parceria e da questão do pediatra na sala de parto exclusivo surgiu. Isso é uma coisa que já vem acontecendo em outros estados, né? E a gente sempre teve as equipes formadas aqui na nossa cidade, né? Então, assim, quando eu engravidei, eu escolhi meu obstetra, eu sabia qual ia ser a via de parto, isso já estava muito determinado na minha cabeça, e eu escolhi o pediatra que pegou os meus filhos na sala de parto, tá? Isso foi um privilégio, por ser residente, de ter terminado a residência de pediatria, então eu escolhi uma pessoa da minha confiança, para que eu pudesse, naquele momento, entregar a vida mais preciosa que era dos meus filhos. Então, eu fiz uma escolha, foi a doutora Janaína, agradeço imensamente, né? Ela não estava de plantão, foi exclusivamente para a minha sala de parto, e foi excelente. Meus filhos nasceram bem, graças a Deus não precisaram de nenhum cuidado, só os cuidados básicos mesmo, quando os bebês nascem, mas poderia não ter sido assim. Então, voltando às questões da consulta pré-natal, é importante criar esse vínculo na gestação. Né? Então, você conhece o seu obstetra, quando você faz o beta-HCG, o teste de farmácia, você já sabe quem vai ser seu obstetra. Vai lá, você passa 9 meses, no último mês, você vai toda semana, você confia a sua vida e a do seu filho a ele. Mas você não sabe quem vai estar do outro lado, né? Recebendo o seu filho. Vai ser provavelmente um profissional muito capacitado, sim, mas sem vínculo nenhum. E uma das coisas que sempre chamava atenção era assim, vinha para consulta e eu perguntava, quem foi o pediatra da sala de parto? Não sei. Sabe. Às vezes chega ao ponto de dizer, não sei nem se teve. Isso. Caramba. Às vezes a pessoa, assim, não existe a informação de que quem pega o bebê é o pediatra. Às vezes as pessoas pensam que é uma enfermeira, que é enfermeira, né? Que é um outro médico, uma técnica de enfermagem, que até pode, tá? Mas tem que ter o pediatra junto. E aí era sempre essa questão. E aquilo foi me deixando curioso. Por que as pessoas não sabem a importância do pediatra ali naquele momento, né? E aí veio essa história. Flávio, vamos lá, vamos montar essa parceria e vamos fazer essa consulta pré-natal com essas gestantes para que elas já conheçam aquela pessoa que vai pegar o seu filho ali naquele momento, que, como eu disse, pode nascer super bem, não precisar de nada. O bebê que nasce bem, ele não precisa de obstetra, ele não precisa de doula, ele não precisa de ninguém. Ele vai nascer bem, ele vai chorar, ele vai mamar e pronto. Mas aqueles bebês que não nascem bem, é importante porque aquilo salva a vida e diminui sequelas no seu bebê. Então, a consulta pediátrica pré-natal, ela é exatamente para isso, para que se crie esse vínculo. Nessa consulta, a gente explica, tira as dúvidas, fala do aleitamento materno, tira as dúvidas da mãe, do pai, da avó, né? A última consulta pré-natal que eu fiz, veio a sogra, foi maravilhoso, porque é uma pessoa que está diretamente ali no dia a dia daquela criança, que dá informações para aquela mãe, que tira as dúvidas também, e já cria esse vínculo para o profissional que vai cuidar do seu filho até 18, 21 anos, porque o pediatra hoje, ele não é só na infância, né? Ele é na adolescência também. E é muito interessante isso, né? Porque, assim, na gestação, uma família pode escolher o obstetra, a doula, o laboratório que vai fazer o exame, quem vai fazer a ultrassom, o hospital que vai nascer, né? A via de parto, dependendo de cada caso, mas o pediatra não.
E uma coisa que chama atenção, a gente que trabalha em hospital, isso incomoda demais a nós pediatras. Porque é muito ruim para a gente ter a noção de que a gente não fez o melhor trabalho possível. Porque muitas vezes, na maioria dos hospitais, eu não trabalhei em todos, mas a grande maioria deles, não existe o pediatra da sala de parto. Né? Existe o pediatra do plantão, que inclusive faz sala de parto. Mas esse médico tem outras atribuições, várias outras atribuições. Então, muitas vezes, quando chama o pediatra, ó, vai nascer um bebê. O pediatra, às vezes, está no intercorrência. O pediatra está examinando alguém, não sei o quê. Então, ele já começa, meu Deus, e agora, o que eu faço? Acabo aqui, vou para lá, será que dá tempo de eu chegar lá? Mas e como é que essa família fica? Então, muitas vezes a gente chega naquela pressa mesmo, né, de tentar resolver o mais rápido possível, porque sabe que tem mais pessoas precisando, né? Então, às vezes, a gente sai com a sensação de que, nossa, eu acho que eu não fiz o que aquela família, tudo que aquela família precisava. Eu só cuidei do bebê, beleza. Sim. O bebê tá bem, mas e o resto? Eu fiz tudo que aquela família precisava? Provavelmente não. Né? E é importante isso que ela falou de vir a sogra, vir a avó, enfim, porque são gerações diferentes, criações diferentes. Muitas coisas mudaram e vão continuar mudando. Então, às vezes, elas precisam vir, né? Porque, às vezes, o conselho que ela vai dar, hoje em dia, não se aplica mais. Então, é importante também para ela. Né? Então, vale muito a pena essa consulta pediátrica. A partir de quando a gente faz? A partir de 32 semanas, né? Podendo chegar até as 37, o mais precoce possível, né? Para que a gente veja, tente identificar riscos de prematuridade, riscos de um diabetes gestacional. Explicar para essa mãe que um bebê que nasce de uma mãe diabética vai precisar furar o pezinho, dosar a glicemia. Então, às vezes, a mãe chega ali no pós-parto, chega a enfermeira, fura o pé do bebê, às vezes não explica nenhum motivo, ela não sabe por que o bebê está sendo furado, não sabe o que é uma glicemia alta, uma glicemia baixa, o que a gente faz quando a glicemia está mais baixa, né? Quais são as medidas que a gente tem que tomar. Então, várias dúvidas são tiradas. A via de parto, o que vai ser feito ao nascimento do bebê, né? O contato pela pele, a amamentação na primeira hora de vida, colírio, vitamina K, tudo isso a gente vai explicando a importância do que deve ser feito naquele bebê, né? Naquele pós-parto imediato, e que a mãe, na maioria das vezes, não sabe. Teve mães que já perguntou, quando a gente faz a aplicação da vitamina K, se estava tomando a primeira vacina, né? E não é, a primeira vacina não é feita durante o nascimento, né? No nascimento, ali logo após o nascimento. É feito um período depois. Então, a importância de tudo isso é explicado nessa consulta pré-natal, tirado todas as dúvidas e já fica o contato. Então, aquela mãe, às vezes, não tem dúvida ali naquele momento. Mas vai ter depois. Mas depois ela vai ter. Então, uma semana depois, 2 semanas depois, doutora, eu lembrei daquilo ali, manda um WhatsApp, a gente vai conversando, entendeu? E aí vai formando realmente um vínculo. Né? E como seria essa logística aí, por exemplo? Vamos dizer que eu estou grávida, já estou aí com 29 semanas, indo para 30ª, e aí eu ouvi falar da Vinascer. E eu achei isso interessante, eu quero para mim, já tem meu obstetra, tudo, já escolhi o hospital, mas vocês dois não trabalham nesse hospital que eu escolhi. Aí eu estou fazendo perguntas de quem está assistindo, pode ter. Claro, bem, são né? dúvidas. Né? Bem, e aí eu procuro a Vinascer, escolho vocês, quero ter esse vínculo com vocês, tal. Mas o hospital que eu escolhi, vocês não trabalham. Vocês podem entrar, é liberado, só porque eu escolhi, eu aviso ao hospital, eu aviso ao obstetra. Como que isso funciona, essa logística aí? Quer responder isso aí, Flávio? Isso é bem polêmico. Então, o que acontece? Nós estamos quebrando um paradigma. Certo? Já foi tentado fazer isso. Eu não sabia, mas depois que a gente vai conversando com as pessoas pediatras mais antigas, a gente acaba descobrindo que já foi tentado isso lá atrás. Eu acho que não da maneira que a gente está fazendo, mas já foi tentado. E, na verdade, fecharam as portas dessas pediatras. Disseram, você não pode vir aqui fazer essa sala de parto. O que acontece? Infelizmente, a gente não tem autorização ainda, né, de fazer a sala de parto em todos os hospitais. Muito embora... É uma coisa assim, que a gente... Vamos lá, você entra de mão dadas com um obstetra que não trabalha no hospital. Sim. Existe o obstetra do hospital. Então, o Hospital X tem um obstetra de plantão. Mas você entra de mão dadas com o seu obstetra para fazer a sala de parto. Esse mesmo Hospital X tem um pediatra de plantão. Só que o hospital não quer que o pediatra venha de fora.
Cada hospital tem seus né? motivos, apesar de que a gente pode entrar. Mas, enfim, a gente não vai ficar brigando com o hospital. Então, hoje, infelizmente, o único hospital que abriu as portas, e assim, a mensagem que o diretor de lá deixou, quando a gente foi conversar com ele e explicar essa proposta para ele, a mensagem dele para a gente foi: eu não sei como é que Maceió não tem uma equipe que faça isso. Há mais tempo, porque eu vim do Rio de Janeiro. Ele é do Rio de Janeiro, vem com outra funciona lá cabeça, há outra muito dinâmica. Provavelmente, eu não sei, os filhos dele, ele deve ter filhos, ele deve ter escolhido os pediatras dos filhos dele. Então, a mensagem dele foi essa. Então, hoje o Arthur Ramos, nós já fizemos alguns partos lá, sempre a receptividade é maravilhosa. O hospital é um hospital de referência em Maceió, da Rede Dom, um hospital maravilhoso. Então, lá a gente entra sem nenhum problema. A equipe de lá, a gente conhece todo mundo, tem um ótimo relacionamento. Mas nos outros hospitais, a gente ainda está trabalhando. Eu acho que a gente vai evoluir para isso, sim, inevitavelmente. Inevitavelmente, entendeu? Porque é o caminho. São passos, entendeu? Então, em breve, eu acho que a gente vai ter em outros hospitais também, mas hoje, atualmente, a gente faz no Hospital Arthur Ramos. E é interessante... Desculpa, só para lhe interromper. Mas a consulta pediátrica pré-natal não é lá. Tá? Sim, isso eu estou falando do parto em si, nascimento. Foi o que eu falei, do a consulta parto pediátrica mesmo, pré-natal nós fazemos antes no consultório, na clínica, quando e a gente depois atende. As consultas depois de parto também, né? Da criança, no, a primeira... Isso a gente vai falar daqui a pouco. Né? Isso aí, porque isso é outra comodidade que quem tem não larga a mão, mas... Vamos falar agora da sala de parto, né, Aline? Qual é a importância do pediatra na sala de parto? Qual bebê vai precisar do pediatra? Tá, assim, só falando alguns dados, né? Alguns dados que eu vou lembrar aqui agora. A gente sabe que estima-se que 2,5 milhões de recém-nascidos morram por ano no mundo. Tá? Então, esse é um número muito grande. 1 a 2 recém-nascidos, ao nascimento, eles não vão chorar imediatamente ou não vão respirar, tá? Caramba. E aí, a gente precisa ver se ele vai precisar de mais algum suporte ou se só estimular aquele bebê a aquecer vai fazê-lo respirar sozinho. 1 em cada 10 vão precisar que a gente faça uma ventilação, né? Aplique ali um aparelhinho que vai dar uma pressão para que esses pulmões se expandam. 1 a 2 em cada 100 não vão responder essa ventilação e vão precisar ser entubados. Tá? É muita coisa. É muita coisa. Se você disser 1%, é muita coisa. Se você levar o número de crianças... Se o seu filho foi esse 1%, é 100%. Não interessa os 99, né? Não interessa. Se é o meu, né? E, além disso, ainda tem 1 a 3 em cada 1.000 não vão expandir os pulmões, não vão bater o coraçãozinho e a gente vai precisar de manobras de reanimação mesmo. Então, quem está apto a isso? O pediatra. Né? E o seu pediatra tem que ser habilitado de sua confiança. Né? Você está entregando a vida do seu filho. E ali, naquele momento, é crucial que esse coração volte a bater. A criança, até muitas vezes a gente vai ali numa reanimação, a gente entuba o bebê, faz a ventilação, o bebê esperta, quer chorar, não chora porque está com o tubo, os pulmõezinhos expandem, a criança fica lá ativinha, a gente estuba essa criança e às vezes nem precisa levar para a UTI. Né? Então, às vezes, assim, vai depender muito de como a criança nasceu. É importante esse primeiro minuto de vida, né? Que a gente chama o minuto de ouro. Ele é determinante, é tanto que a gente tem a nota do APGAR, que a gente dá no final do primeiro minuto de vida, que é ela que vai dizer a condição do nascimento do bebê. São 2 notas, São 2 notas. A primeira que você fala no final do primeiro minuto vai me dizer como o bebê nasceu. E a do 5º minuto vai me dizer como foi essa reanimação. Se ela foi satisfatória e se o bebê reagiu àquilo ali. Tá? Então, ela é preditor de, às vezes, sequelas, né, para aquele bebê. A gente sabe hoje que a asfixia no Brasil, ela é a terceira causa de óbitos em recém-nascidos. Ela perde apenas para os bebês mal formados e para os prematuros. Na verdade, o contrário. Primeiro para os prematuros, segundo para os mal formados, terceiro a asfixia. Então, essa é a importância vital do pediatra em sala de parto. Ele vai salvar a vida do seu filho. Como eu disse antes, se seu bebê nascer bem, ele não precisa de ninguém. Né? Ele precisa da mãe para parir ele, única e exclusivamente. Mas se ele precisar realmente de uma reanimação, é importante que tenha uma pessoa habilitada ali naquele momento. Né? Ela que vai realmente salvar a vida do seu filho. E faz a diferença, né?
E faz a diferença quando você conhece antes, Sim, né? você fica Lembrando mais... do nosso primeiro bebê. Foi. Nosso primeiro bebê de nascer nos deu um susto, né? E aí era um bebê termo, né? Tava com quase 40 semanas, na horinha de nascer. Por algum motivo obstétrico, a mãe queria um parto normal, mas foi optado por uma cesariana. E quando o obstetra abriu, tinha mecônio, né? E ele não deu uma choradinha na hora que nasceu. Mas, graças a Deus, a gente só precisou fazer o estímulo, aquecimento, e ele foi super bem. Mas o olhar da mãe naquele momento para você... o choro é muito marcante. Isso. Por O que choro não é tá chorando? O nascimento é acreditado pela mãe. Não é, porque pra chora. gente é quando o bebê sai. Mas pra mãe é quando o bebê chora. Aquele choro eu é que tenho propriedade para falar isso. É. A minha não chorou. É. Foi parto normal, né? Laborioso, né? É. E a nota dela foi 5,9, né? E na época a pediatra foi a doutora Mirânia, Sim. né? E ela depois ela foi só com 6 anos de idade que ela foi diagnosticada com a síndrome de Moebius, mas não ouvir ela chorar ali me ficou. E a minha placenta não saiu inteira, então não pude ficar enquanto a obstetra não terminava de fazer o que tinha que fazer e eu não ouvia chorar e parecia que só tinha eu e ela e um silêncio enorme na maternidade, né? E aí até que depois a doutora Mirânia veio com ela até mim e disse, ela já chorou, tá, mas ela vai pro bercinho aquecido, né? E ali ficou. Então, eu entendo isso, quando esse você choro tem, aí, né? Quando você tem um pediatra que você já tem um vínculo e você confia. É Do mesmo diferente. jeito que você confia no obstetra. É diferente. Isso faz muita diferença, Sim. entendeu? E, inclusive, o pediatra, durante a reanimação, a gente pode ir conversando, dependendo, claro, da condição da criança, né? Às vezes a gente precisa estar ali e esquecer o mundo, mas às vezes a gente vê que o bebê vai reagir, a gente vê que é questão de tempo, daqui a pouco vai, a gente pode ir acalmando a mãe, calma, daqui a pouco vai, espera um pouquinho, a gente vai fazendo assim, vai fazer essa... Então isso vai causando vai dar uma segurança. Né? Tranquilidade. E aí vem a famosa hora de ouro, o contato pele a pele, a amamentação, e aí? Isso faz parte da sala de parto também, né? Não acaba só no nascimento do bebê. Nasceu, né? A gente tem que ajudar aquele bebê a se adaptar à vida extrauterina. Sim. Né? E nada melhor do que a pele da própria mãe. Aprendi com a doutora Pra Carmen. aquecer. Importantíssimo já colocar o bebê ali, pele a pele. Isso vai Isso, ajudar muito no desenvolvimento da pele do bebê. Exato. Né? A microbiota, aquecimento. Aquele bebê, quando nasce, ele não tem controle de temperatura, né? A gente tem que aquecer. Se não aquece, ele cansa, vai para UTI. Então, é importante esse contato, esse vínculo, né? Essa ligação daquele bebê recém-nascido com essa nova família que está se formando. E, se o bebê tiver condições, por que não já iniciar a amamentação naquele momento, né? Não teve condições ali, a gente tem 1 hora para estabilizar o bebê e tentar essa amamentação ainda dentro da primeira hora de vida, né? Para ajudar já na microbiota intestinal, né? Ajudar esse bebê a também já ir sentindo o cheirinho da mãe dele, a mãe a produzir mais, o colostro, né? Que é super importante ali naquele momento. Então, a hora de ouro, ela é extremamente importante e deve ser respeitada, sim. Né? Se a gente puder, a gente adia os procedimentos para o bebê, eles podem ser feitos depois, não tem problema. Contanto que a gente preze ali pelo conforto do bebê. Depende da condição do bebê, nascimento, exato. de como a mãe tá. Com parto normal é mais fácil, né? Para isso. Agora a cesariana é um pouco mais complicado, às vezes, porque a mãe tá anestesiada, às vezes ela fica um pouco nauseada, né? Tem os campos cirúrgicos, às vezes o obstetra tá... Enfim, então tem que ser no melhor momento, mas o ideal é que seja o quanto antes possível, né? Isso. É bom bem claro deixar isso. E aí, depois que nasce, tem a primeira etapa da maternidade e paternidade, que é aprender a lidar com o bebê. Isso é feito ainda na maternidade, por isso que é importante esse período de permanência na maternidade, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 48 horas, mas isso tem que ser... No mínimo 36. Tem que ser ponderado de caso a caso, né? E nesse momento a gente também tem uma importância muito, muito legal, né, Aline? Explica um pouquinho o que são esses 2 dias ainda no hospital antes de ir para casa. Isso, e aí a gente tem as visitas, né? As visitas dessa família e desse bebê. Observar se o bebê evacuou, né? Nos primeiros dias, o bebê tem que ter evacuado antes de ir para casa. Ele pode até não evacuar nas primeiras 24 horas, mas antes de ir para casa tem que evacuar. Se fez xixi, né? O xixi é diretamente ligado à amamentação. O bebê que mama pouco, faz pouco xixi.
Icterícia, né? O amarelinho da pele, super famoso, banho de luz azul, que as mães têm tanto medo, porque prende o bebê no internamento, né? A mãe quer ir embora logo. E aí a gente observa também, nessas avaliações, nessas visitas que a gente faz ao bebê, tira as dúvidas desses pais de primeira viagem. Perda de peso, avalia porcentagem de perda de peso, né? O bebê pode perder até 10% de peso nos 10 primeiros dias de vida. Mas não é para perder nos 2 primeiros, né? Exatamente. E aí, a amamentação, pega, colostro, né? Teste de triagem, teste do olhinho, orelhinha, tudo isso é feito ali na maternidade. Tudo é feito na maternidade. O teste do pezinho normalmente é feito fora, né? Porque o ideal é que seja ali a partir do 3º dia de vida. Terceiro dia de amamentação. Dia de amamentação. Geralmente, né? Mas, enfim, então normalmente é feito depois da alta. Né? Mas o olhinho é feito por nós, né? Pediatras. Coraçãozinho geralmente é enfermeira e o fono faz do ouvidinho, orelhinha. Isso. E também é um momento que os pais vão ter para aprender a dar banho no bebê, aprender a cuidar do coto umbilical, aprender a trocar de roupa, a trocar de fralda, né? Então, fazer higiene, enfim, aprender a lidar com o bebê, aprender a reconhecer algum sinal de alerta. Então, tudo isso é muito importante enquanto estiver naquele momento, né? Então, você faz a consulta com o pediatra antes do nascimento, aquele pediatra vai estar com você durante o parto e naquelas 48 horas ele vai estar disponível para orientar, para tirar dúvidas, para, enfim, seguir aquele bebê. Dar sequência ali. Dar sequência para aquele bebê, né? E até que o bebê vai de alta, né? Tem condições de alta, né? E aí? Chegou em casa, o bicho aperta, né? Com certeza. Agora aí quando chegam as mensagens. Aí começa a chegar as mensagens. Começa a chegar a mensagem de fralda de cocô, de golfo, né? E não tá dormindo, só tá chorando, o que tá acontecendo? Troca o dia pela noite, meu leite normal. Não desceu. E aí é muito importante a consulta da primeira semana de vida. Né? A pessoa pode perguntar, meu Deus, tive alta com 2 dias, preciso ter uma consulta com 1 semana de vida? Sim. Por quê? Porque é nesse período que o bebê continua perdendo peso, né? Então, assim, a gente precisa avaliar esse ganho de peso. Na verdade, ele vai perder e ele tem que começar a ganhar. Né? A partir de quantos dias ele começou a ganhar? Está dentro do esperado, esse bebê já está recuperando, essa amamentação está satisfatória, a pega está adequada. Essa mãe tem queixas, ela tem fissura, ela tem dor ao amamentar. Então, a amamentação não é para doer, né? Ela tem que ser confortável. Obviamente que as primeiras mamadas, tem bebezinho que vai nascer mamando super bem. Sim. E a mãe não vai ter nada, né? Mas tem bebê que vai realmente ter uma pega mais deficiente, com mais dificuldade. Vai dar fissura, às vezes a mãe faz uma hiperlactação, enche as mamas demais e isso causa dor, né? A gente tem que orientar até a extração desse leite um pouco para que esse bebê mame com mais conforto. Continua avaliando as questões de icterícia, o cocôzinho que você já está na coloração, já saiu da fase de mecônio, já entrou numa coloração mais de aleitamento materno, realmente. Questões de banho de sol, que a gente não faz mais, as vitaminas, né? Então, assim, essa consulta de primeira semana, ela é super importante, porque vai realmente determinar como está aquela adaptação daquele bebê na vida aqui fora, né? Se esse bebê realmente está desenvolvendo, se ele está ganhando peso, que é o nosso principal, né? Foco ali. Porque se ele não está ganhando peso, ele fala muita coisa. Talvez ele não esteja amamentando bem, então a gente tem que sair puxando outros motivos, né? E tem aí um detalhe, né, que a gente propicia uma consulta domiciliar, né? Dependendo da localidade, claro, da logística, mas a nossa intenção é que o bebê não saia de casa, certo? Sim. E isso é muito confortável para a família. Claro. Menos riscos para esse bebê. Quem Às não vezes tem... no consultório tem crianças doentes, gripadas, a mãe fica ali esperando. Não, e além disso, assim, a mãe tem toda... Se for cesariana, tá em pós-operatório, tem toda aquela descarga emocional, a mãe provavelmente não está dormindo direito, porque com certeza vai estar acordando de madrugada para ver se o filho está respirando. Tudo faz parte. O amamentando. Quem nunca ficou lá olhando? Exatamente. Fora que tem que sair com 1 milhão de sacolas. Às vezes você sai, a consulta é no horário que a criança pegou no sono,
E aí você tem que sair de casa naquele horário. Você vai falar que tem uns riscos inerentes ao transporte. Você vai botar aquele bebê no carro e vai sair por aí com ele dirigindo. Então, a consulta domiciliar é muito, muito confortante para essa família. Muito. Geralmente, quem faz domiciliar não quer ir para o consultório depois. Gente, muito bom. Agora, é engraçado, porque essa consulta de primeira semana, acho que deve acontecer com você também. A gente praticamente repete quase tudo da consulta pediátrica pré-natal, porque as coisas não estão acontecendo. Se lembra disso? Eita, foi mesmo. Lembra disso? Eita, foi mesmo. A gente repete. E aí elas vão, é mesmo, você tinha dito. Então, essa aceitação fica mais fácil, né? Quando a gente fala que o bebê provavelmente vai ter cólica e que cólica não tem nenhum remédio milagroso, aquela família provavelmente vai dizer, bem que você disse mesmo, vamos tentar aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Deve acontecer muito isso com você também, né? E aí, nessa consulta, a gente continua acompanhando depois até quando a mãe quiser. Mas aí tem as consultas mensais. Por que é tão importante fazer a puericultura? Fazer as consultas de rotina do bebê. O primeiro ano de vida do bebê, ele é de um desenvolvimimento, assim, sem igual, né? Então, imagina que um bebê nasce com 3 quilos, ele chega ao final do primeiro ano, às vezes, com 10 ou mais, perto disso. Ele é molinho, ele quase não tem movimentos espontâneos, assim, não espontâneos, na verdade, autonomia. E ele vai sustentar a cabeça, ele vai sentar, ele vai engatinhar e ele vai provavelmente andar até o final do primeiro ano. Ele vai falar algumas palavrinhas, ele vai trocar a alimentação, ele vai sair da... Vai ter o que querer. Vai ter o que querer. Vai sair da amamentação exclusiva, provavelmente, para iniciar a introdução alimentar. Então, essas consultas, elas são bem determinantes para a gente avaliar, principalmente, o desenvolvimento desse bebê. Né? Então, assim, não é só pesar, medir e botar num gráfico. Isso também é importante. Mas como esse bebê está desenvolvendo, né? Tem os marcos de desenvolvimento ali que a gente avalia em todas as consultas. Esse bebê aqui atrasou um pouquinho aqui. Ele está mais atrasadinho na parte motora, mas ele já olha e acompanha com o olhar. Vamos ficar de olho nisso aqui. Será que a gente vai precisar de fisioterapia? Será que a gente vai precisar estimular mais esse bebê? Será que esse bebê está ficando só no carrinho e ninguém está dando atenção para ele ali? Então, tudo isso é importante. E ouvir, né, o que essas famílias também têm a nos dizer em relação às questões desse desenvolvimento. Do dia a dia em casa. Exato. Porque, às vezes, a mãe está super cansada, né? É super... ser presumível nessa fase. E aí, quando o bebê dorme, ela só quer dormir também. E quando o bebê acorda, ela quer que ele fique deitadinho. E isso vai atrasando aquilo tudo ali. Então, as consultas até os 6 meses, elas são mensais. A partir pelo Ministério da Saúde, né? Sim, A partir dos 6 meses até 1 ano, elas passam a ser bimensais. E de 1 ano aos 2 anos, elas podem ser trimestrais. Isso para acompanhamento de puericultura. Levando em consideração que o bebê está Isso. ótimo, né? Claro que tem bebês que a gente precisa ver 2 vezes no mês, tem bebê... O bebê vai adoecer, então isso é a qualquer tempo, né? Mas a gente, falando em termos de puericultura, que é essa fase de desenvolvimento, esse acompanhamento do desenvolvimento, é mais ou menos esse cronograma, né? Fala sobre vacina também, né? Vai falar sobre introdução alimentar. A consulta é longa. É longa. Então, assim, uma consulta não dá para... Muitas vezes, não dá para fazer uma consulta de 10 minutos, né? Impossível. Eu acho que eu nem começo em 10 minutos, do jeito que eu falo. E tem um outro detalhe que... isso é muito importante. Consulta médica não pode ter tempo pré-definido. Isso é um absurdo. Você sobre isso? Isso é um absurdo. Eu já fiz uma consulta pré-natal pediátrica que durou 1 hora e 50 minutos. 1h50. Depende da demanda. Né? Tem paciente que não tem demanda nenhuma, você consegue fazer em 40 minutos. Sim. Ali. Lembrando que o pediatra, acho que é dos poucos médicos que examina do fio do cabelo até a unha encravada do pezinho. Né? Então, se a queixa é uma cólica, você não vai examinar só a barriguinha. Sim. Né? Você vai examinar tudo. Isso está falando de criança, que muitas vezes não vai ficar ali quieta, vai chorar, vai espernear, não vai deixar mexer, vai, né? Tudo isso demanda tempo, né? Paciência, faz cocô né? no meio do exame. Xixi, tira a fralda. Eu faço uma tirada de fralda fake. Tiro, bota de novo. Pra ele achar que a fralda sai. Na balança é quase 100%. Né? Quase 100%. Botou faz xixi na balança, faz xixi. Exatamente. Então, é muito, muito importante essa consulta, você ter esse segmento. A gente fala de vacina também, né? Sim. Muito sobre vacinação, da importância das reações, do calendário, a diferença de calendário entre a rede pública e a rede privada, a rede particular.
vai ser importante lá na frente para falar sobre desfraude, para falar sobre possíveis acidentes que possam acontecer. A medicina preventiva na pediatria é muito importante. A gente diz, o bebê está começando a virar, ele está começando, daqui a pouco ele vai rolar. Então, cuidado quando for deixar ele no sofá para pegar um copo de água na geladeira. Na cama, quem nunca caiu da cama? Cai muito. Só fui pegar uma fralda e ele rola e cai. E é uma causa importante de internação em UTI pediátrica. TCE de bebês por queda. E sem falar que começa a engatinhar, cuidado com balde em casa, porque o bebê está engatinhando, se levanta, se escora no balde, cai de cabeça e não sabe voltar. Causa de afogamento. Outra coisa que a gente alguns pais assim, não se ligam muito. Toalhas de mesa. Puxa e né? leva tudo. O bebê tudo. sentou, ele vem ali, puxa e ele vem tudo que está na mesa, né? Porque se a gente parar para pensar friamente que quando a gente é mãe e pai ali, principalmente de primeira viagem, né? A gente não está muito raciocinando. Tudo para eles é novo, né? Para o bebê. E chama atenção. Chama atenção, né? Então, assim, ele quer mexer, né? Ele vai querer mexer na tomada, no fio, né? Então, prestar atenção em todas essas coisas. Também, né? E cuidados com irmãos mais velhos, porque às vezes eles podem... Imagina um bebê de 4 meses de idade, 5 meses, que está na fase oral, de pegar tudo e botar na boca. Os brinquedos próprios para a idade dele, com lá o selinho do Inmetro, não vai ter problema. Mas só que pode vir um bebê de um ano e meio, que já anda e já tem brinquedos que soltam peças, né? Esse pode fazer um mal. Ele pode chegar e botar lá. Cachorro. Às vezes vai a ração do cachorro, tá junto. A água do cachorro. A água do cachorro, o canudinho. Já conheci crianças que fazem isso. Não vou dizer o nome para não comprometer. Estão criando anticorpos. Canudinho na água do cachorro. É que deve ser mais gostosinha, né? Inacreditável. E a ração também. Eu disse, meu filho, a ração é gostosa? Não. E por que você come? Pelo amor de Deus. Deve ter o gostinho do frango. Não é possível. Deve ter não tem como. Oxe, então é bem importante essa consulta, não só para diagnosticar doenças, para a gente prevenir situações e para a gente, em caso de alguma doença, a gente reconhecer precocemente e conseguir dar seguimento, né? Porque são orientações, né, doutor Flávio, importante, e até o que vocês falaram no início sobre também levar ali a mãe, a sogra, né, para participar, a rede de apoio, porque vai estar ali, porque, por exemplo, talvez, não, mas eu criei você desse jeito e você está aí viva, né? Por que eu não posso fazer isso com o meu neto, né? E aí vem questão de chupeta, né? Tem aquele, não pode dar chupeta de jeito nenhum. Não, qual o problema de dar chupeta? Você chupou chupeta a vida toda e não teve problema nenhum. Aí essa chupeta, ela é de criança para criança? Vai a mãe que faz tem teu mãe nome que aí, tem... Aline. Faz teu nome aí. É o seguinte, eu acho que a introdução da chupeta nos primeiros dias, meses, realmente pode haver o que a gente chama de confusão de bicos. Nos primeiros dias é completamente desnecessário. Exatamente. Então, a criança que está ali ainda aprendendo a pegar aquele seio, a sugar aquele seio, que tem mamilos diversos, né? Vão ter mamilos que vão ser super fáceis, tem outros que realmente os bebês têm que ajudar a formar, né? E aí você introduzir uma chupeta nesse período, eu acho que realmente é bem prejudicial. Vamos lá, eu vou dizer a minha experiência, tá? Então, a minha experiência foi o seguinte, meu primeiro filho, eu tinha leite demais e eu posso dizer que ele não sabia mamar. Tá? E eu achava que eu era super pediatra, que sabia tudo, e eu tive dificuldade na amamentação dele até os 3 meses e meio. Tá? Então, assim, minha mama era toda fissurada. Ele engolia litros de sangue. Nossa. Tá? E aí, o que foi dito e possível e imaginável, eu fiz porque eu sabia da importância da amamentação e eu queria amamentar ele exclusivamente. Mas eu te confesso que foi muito doído. Então, ele era aquele bebê que mamava 1h30. Dormia 2 horas, dali a 2 horas ele acordava, ele queria mamar mais 1h30. Tá? Então, assim, eu coloquei chupeta. Tá? Ele era uma criança que demandava muita sucção. Eu tinha as mamas já muito machucadas e não aguentava, né? Então, para não desmamar precocemente, eu optei por dar a chupeta. Chorei, confesso que chorei, a culpa pesou e dei a chupeta. Minha segunda filha, ela era coisa de menina. Ela mamava 5 minutos, estava super saciada, era bem mais gordinha do que ele e dormia 3, 4 horas.
de madrugada acordava de hora em hora, mamava 5 minutos e ela não precisou de chupeta. Sim. Tá? Então, eu não vi necessidade de introduzir chupeta nela, porque ela não tinha essa questão de ficar sugando o tempo inteiro. E aí, realmente, ela não precisou. Então, eu posso te dizer da minha realidade. Como pediatra, a gente sabe dos malefícios dos bicos. Sim. Né? Então, assim, questões ortodônticas, questões de confusão de bico, eu acho que isso realmente tem que ser uma coisa muito trabalhada, muito conversada entre a própria família, as necessidades da criança e o pediatra. Sim. Né? Então, assim, deu a chupeta, tem que saber a hora de retirar. Né? Eu acho que o grande segredo também da chupeta é isso. A gente retirar num tempo X, num tempo limite X, que vai trazer o menor malefício possível, não quer dizer que não vá ter, Sim. mas que isso traga o menor malefício possível para aquela criança, que precisou realmente daquele bico para se conformar. Então, as crianças têm sucções nutritivas e não nutritivas. Elas precisam sugar mais. Algumas precisam sugar mais do que outras. Então, eu acho que isso tudo é conversado, né? Tem que ser muito o que a família deseja e a conversa com o pediatra realmente do seu acompanhamento. Isso depende muito da rotina. Tem muita coisa que influencia, né? Influencia. E assim, o que acontece? Se a mãe quiser dar, ela vai dar. Como Escondido. Pediatra ou sem o pediatra. Você sabe aquela coisa do filho? É melhor você ter o filho perto de você do que você querer proibir ele de muita coisa e ele fazer as coisas escondido? Então, talvez seja melhor você ajustar. Você vai querer dar? Você quer dar? Tem esses malefícios, mas você quer dar, então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Fazer que nem Matheus também chupou chupeta, eu não lembro quando ele começou, mas ele chupou chupeta, mas era assim. A gente não deixava chupeta de bobeira, porque muitas vezes a criança, quando é não bebezinha, quando é mais velha, ela tá aqui brincando com o boneco, tá ótima. Aí ela olha pro lado, tá a chupeta, ela pum, bota. Ela não quer aquela chupeta. Mas ela viu. Mas ela viu. Então as chupetas eram todas escondidas em casa. Quando ele abriu o berreiro, quando tava naquela situação, a gente botava. Aí botava, ele dormia, tirava. Não deixava ele ficar a noite toda dormindo com a chupeta. De chupeta. Então a gente usava pontualmente a chupeta com ele, tanto é que a retirada da chupeta dele foi tranquilíssima. Acho que ele entrou eu não lembro se foi na creche que ele entrou ou se já foi na escola, mas foi assim. Passou tranquilo. Ele chegou um dia, eu acho que foi a minha mãe, não sei que fez alguma combinação com ele pra ele não chupar mais chupeta, que ia fazer não sei o quê, e pronto, ele não quis mais chupeta e acabou-se. Não tem problema nenhum. O problema são os excessos. É você querer que a criança fique com aquela chupeta de manhã, de tarde, de noite. Aí, essa daí vai ter problema. Se fosse pra calar a boca mesmo. Não me dê trabalho. É mais ou menos o que faz com a tela, com né? A tela, o celular. Não, exatamente. fique aí, não me dê trabalho, deixa aqui que eu vou fazer minhas atividades, minhas tarefas e fique aí. Então, tudo que é exagero, tudo, né, que é em excesso vai fazer algum mal, não tem jeito, né? Mas é isso, Aline. Quer falar mais alguma coisa, minha filha? Posso encerrar com aquela Pode. frase daquele livro? Então, deixa eu abrir o celular aqui, Pode porque realmente eu não decorei, né? Pode abrir o celular. Assim, eu recebi isso aqui de uma paciente e eu achei fantástico, né? Do livro, deixa eu ver o nome do livro, Bebês e Suas Mães, de Donald Winnicott. Olha. Ganhei. O inglês tá... Repita. Eu diria que neste momento, ele está falando das questões de parto, tá? Tá. Eu diria que neste momento, todas as mulheres precisam de um médico que possam conhecer e em quem possam confiar. Um médico que demonstre interesse pessoal nela e no aguardado bebê. A mãe deve confiar tanto em seu médico a ponto de saber que, mesmo quando estiver inconsciente, ele não negligenciará seu caso. Então, deixo aqui, né, esse recado, né, que confie no seu médico. Procure alguém que realmente seja de sua confiança. Transmita segurança. Isso. E que realmente vai fazer tudo pelo seu bebê ali naquele momento. Eu acho que isso é o mais importante de tudo isso. Porque às vezes, dependendo da situação, depois não tem muito mais como voltar atrás, como correr atrás, né? E é muito, muito importante mesmo isso que ela falou. Então, eu quero agradecer aos dois, né? Hoje o Dr. Flávio executou 2 papéis aqui, eu acho que né? eu falei demais, não foi? Ele foi apresentador, mas também foi o entrevistado, né? Devia ter ido pro lado de lá, né? Podia, né? Podia ter ido pro lado de lá. Mas muito obrigada e parabéns, né, por esse projeto. Tudo que é
é novo, é desafiador. Vocês estão quebrando barreiras, né? Quebrar barreiras também incomoda muita gente. Muito. Né? O que a gente escutou. O que a gente escutou e escuta, viu o que falam por trás. Mas aí, é assim mesmo. É assim mesmo. O importante é que são 2 profissionais altamente qualificados, sabem o que estão fazendo o melhor. Né? O melhor para as mães, para as crianças, né? que naquele momento ali, como você falou ao longo da entrevista, você está lidando com vidas, né? E aonde segundos fazem toda a diferença, né? E que bom que vocês criaram a Vi Nascer e que já nasceu e continue crescendo aí e inspirando em outros estados profissionais que queiram fazer a mesma coisa, né? E que a gente, em Alagoas, né? Pioneiros, mas que isso aí seja uma porta aberta para que todo mundo possa ter que isso seja uma rotina, né? Eu acho que vai fazer bem a todos. Então, todos os pacientes têm o direito esse de direito, escolher. essa oportunidade, escolher, né? isso, né? Tem essa oportunidade de escolher. É o que a gente deseja, entendeu? E a mensagem é essa aí. Agradeço demais a vocês que ficaram aí até agora ouvindo a gente, né? Foi um episódio mesmo diferente. Eu falei mais do que o normal, porque é uma coisa que mexe muito comigo. Sempre me incomodou demais na pediatria. Eu falava com as pessoas, disse, não é possível que a gente não vai conseguir mudar isso em Maceió. Eu acho que a gente vai, tenho certeza, né, Aline? Já estão mudando. Já estão mudando. Já fizemos diferença na vida de algumas pessoas. Já. Isso é importante. Todos os passos que a gente fez, o feedback foi fantástico. Então, isso é bem legal, gratificante, né? Pra gente. A Vi Nascer tem Instagram, tá aparecendo agora aqui na sua tela. Então, se você tá aí grávida, tá pensando em engravidar, conhece alguém que tá grávida ou que está pensando em engravidar, segue lá a Vi Nascer, indica, conheça mais o trabalho tanto da doutora Aline como do doutor Flávio e percebam a importância de cada vez mais a gente ter essa autonomia de escolher quem a gente quer, né? Se a gente vai fazer uma cirurgia, a gente escolhe, né? Então, por que não escolher ali o pediatra que vai, como a doutora Aline falou, o doutor Flávio também, acolher aquilo que é o nosso bem mais precioso, que dinheiro nenhum paga, que é a vida do nosso filho, que a gente sonhou tanto em ter. Então, muito obrigada pela sua participação. Até o nosso próximo episódio. Não esquece de fazer o quê? Dá o like, compartilhar, sininho, se inscrever e tudo que você quiser fazer. E assistir todos os nossos episódios. Até o próximo KidCast. Tchau, gente. Tchau.